E aí, meu irmão, minha irmã, como é que você tá? Tá em paz ou não? Aqui mais um vídeo no YouTube. E o tema de hoje fala sobre unidade, o poder da unidade. O poder da unidade é algo surreal. E quando se diz em poder, quando se diz acontecer. E quando a gente não tem isso, é difícil, fica mais pesado. É o nosso café com Jesus. Tempo de renovo, tempo de reconexão, tempo de sentir a presença dele, sentir essa energia, essa força, para que a gente possa viver um dia extraordinário. Eu te desejo um dia extraordinário, de muita paz, muita prosperidade em tudo que você tocar. Hoje, dia 25/1, quarta-feira, o dia que Deus fez para você, um dia que Ele fez com perfeição. Hoje está um dia chuvoso aqui, mas um dia lindo. E quando a gente abre esses olhos de contemplação, de gratidão, a gente passa a desfrutar de fato de tudo, não murmura de nada, não reclama de nada. E assim eu te convido a viver esse dia sem reclamação, sem murmuração, mas que você possa viver um dia extraordinário na paz daquele que nos deu a paz, né? Ou seja, a paz de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o poder da unidade. Unidade. O que define unidade? Escreve aí, unidade. Escreve nos comentários aí. O que define unidade para você? Unidade não é o mesmo que união. União é quando você junta algo, alguma coisa, junta pessoas. Então, união. Agora, a unidade é quando dois ou três ou mais se tornam um só, ou seja, não tem como separar. Um exemplo interessante de ter essa clareza é se a gente comparar um saco de laranjas, cabe ali talvez 50 laranjas naquele saco, e aquilo representa uma união de laranjas, onde se tem várias laranjas ali dentro daquele saco. E para representar uma unidade é algo que não tem como separar. Grande Rei, seja bem-vindo, querido. Excelente dia, tamo junto. E o que representa essa unidade é o mesmo que pegar todas essas laranjas, espremê-las, fazer ali sim um suco. Dessas laranjas que esprememos e fizemos um suco, já não tem como separar uma laranja da outra ali, da primeira, da última, não tem como. Então isso representa a unidade, onde esse suco tem um propósito, ele tem um alvo. Se ele é para nos abençoar aí em refresco e nos nutrir, ou seja, o propósito dele é esse. Então ele se ajunta com outros e sim cria um novo movimento, uma unidade onde tem propósito. No casamento, matrimônio, numa sociedade, é da mesma forma. Se não tem unidade de linguagem, não tem unidade no propósito, não tem unidade em princípio e valores, certamente vamos ter dificuldade na caminhada. Pensa comigo, você casado ou casada? Oi, Laura, bom dia, seja bem-vinda. Você casado ou casada, tem uma unidade com teu marido ou tua esposa, e de repente vocês começam a dissipar em propósito, começam a dissipar em princípios, começam a quebrar aquilo que existia, e um vai para um lado, um vai para o outro, um quer uma coisa, outro quer outra, e não consegue mais se entender, e chega ao fim de um casamento, uma separação, um divórcio, algo indesejado por qualquer pessoa. Mas muitas vezes isso acontece. E quando a gente entende que existe um poder na unidade, existe algo surreal, é preciso que a gente renove esse propósito, é preciso que a gente renove essa unidade, essa aliança.
Assim como aquele que nos fez, ele nos fez para ser um com ele. Ele nos fez para resplandecer a glória dele. Ele nos fez para ser alguém que reflete a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele chamou para uma unidade. Só que lá na cruz ele deu a vida por nós. Ele nos chamou para ser noiva dele. Nós somos a igreja chamada noiva de Cristo. E quando entendemos que ele nos chama para unidade, quando a gente não permite que essa unidade aconteça, porque ele chamou, agora depende de nós nos posicionarmos como filhos, como noiva, como alguém que honra a fonte, porque se é de lá que viemos, se viemos dele, certamente devemos honra, certamente temos uma relação de pai, temos uma relação de noivo, com o noivo, né? Ou seja, com Jesus, e nessa relação revela sim uma unidade. E quando a gente tenta fazer algo fora da unidade ou fora dessa comunhão, tudo se torna mais pesado. Edilane, bom dia, querida. Tudo se torna mais pesado. E quando olhamos para um casamento, é da mesma forma. É como olhar ao início. Veja que houve um alinhamento. Você não se relaciona com pessoas que não andam em princípios, que conferem com os seus, que não geram valor, que conferem ao teu coração para assim ter uma admiração, um desejo de estar próximo, um desejo de uma caminhada, um desejo de construir uma família. E assim ali alinham um propósito. Ou seja, um propósito, eu gosto de dizer que um propósito ele sempre tem 3 fases. A fase que você define, você busca clareza e alinha ali com quem você vai alinhar, ou seja, alinhando princípios, valores. Ok, aí você cria um alvo. Se é um casamento, ok, agora eu tenho que caminhar para isso, eu tenho que passar pelo namoro, pelo noivado, pelo relacionamento, pela intimidade, a qual você vai conhecer no próximo, e chega aonde você quer. Então, se não tiver esse alinhamento em toda e qualquer unidade que se vai fazer, seja ela profissional, seja ela espiritual, às vezes você tem amigos, você tem um QGR, você tem uma unidade de busca, você tem uma unidade espiritual, você tem unidade às vezes emocional, amigos, amigas que são teu suporte emocional, que te ajudam, que quando você confessa, essas pessoas estão sempre prontas a te servir, a te ajudar, a te escutar também. Então se revela uma unidade. E o poder disso é tão forte que é revelado na palavra, em Gênesis 11, quero ler para a gente aqui, e que a gente possa refletir e entender como isso é poderoso. E quando não se tem, certamente se torna muito pesado, se torna um fardo. E assim como nós somos chamados para ser uma unidade com a Trindade, com Jesus, que nos dá o alívio, que nos dá a paz, que nos dá direito da vida em abundância, assim é aqui na terra. Você já tentou fazer algo sozinho? Um trabalho, na tua empresa? Não sei como você tem trabalhado, mas quando se vai sozinho, é mais pesado. E eu acredito que você não chega tão longe se tivesse acompanhado, ou bem acompanhado. E diz assim, em Gênesis 11, eu vou ler aqui pra gente aqui do versículo 1 até o versículo 9, só para a gente entender com clareza aquilo que Deus deixou claro aqui. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Siná. E eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, ou seja, uma unidade, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha que interessante. Aqui havia um povo que achou assim uma planície e definiram ali em unidade. Ele aqui fala que era uma só fala, não tinha línguas diferentes como temos hoje, era uma só fala. E ali eles estabeleceram sobre aquilo que estava diante deles, que queriam construir, edificar uma cidade e uma torre.
E assim definiram, né? Fizeram tijolos como pedras, queimaram e fizeram ali tijolos por pedra e betume por argamassa. Ou seja, definiram o que iriam fazer. Definiram o alvo, ou seja, vamos construir a cidade e a torre. E agora, alinhamento de pessoas, materiais, gestão. Colocaram ali tijolos e betume como argamassa. Conseguiram definir isso, como fazer. E assim, eles definiram: edifiquemos para nós uma cidade e que ela alcance o céu. E assim definiram um só nome, para que não fosse espalhado sobre toda a face da terra. Lembrando, um pouco antes de Gênesis, fala sobre o quê? Sobre aquilo que Deus nos deu como direção, de multiplicar, de encher essa terra, de construir família, de governar sobre essa terra, de subjugar. Então, ele nos deu uma direção contrária do que está aqui. E assim no versículo 5 diz assim: e o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor Todo-Poderoso desceu para ver. E o que ele diz sobre os filhos dos homens? Filhos dos homens, posso dizer que todos nós nascemos filhos dos homens. Mas quando a gente aceita a paternidade celestial, aceita ser um com Jesus, nós acessamos ser filho de Deus. Vamos lá. Aí o Senhor disse: eis que o povo é um. Não tinha separação, eles eram um. E todos eles têm uma língua, ou seja, eles tinham unidade de linguagem, de propósito, andavam numa mesma caminhada, sabiam para onde estavam indo e nada iriam parar eles. Diz assim: e isso eles começaram a fazer. É o Senhor está dizendo ainda. E agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Olha que interessante. O Senhor disse que nada será restrito do que eles imaginam fazer. Ele diz que eles têm uma só língua, tem um só propósito, nada pode parar. E eu posso dizer, o que mais nos faz parar na vida, nos faz sentir cansaço, como a live de ontem foi sobre o cansaço, e a gente sempre quer parar diante do cansaço, a gente se sabota porque está cansado. E às vezes está cansado, sabe por quê? Porque tem alguém que age de forma efetiva e não desiste, mesmo sabendo que é derrotado, que tenta te separar, que tenta ser de fato diabólico. Diabólico diz sobre separação, ou seja, separa, o que era um passa a ser 2 ou 3, ou seja, separa. Então, quando a gente não consegue suportar o próximo, não consegue sustentar uma unidade, não consegue sustentar um casamento, não consegue sustentar uma sociedade, não estou dizendo que você tem que sustentar todas, não quero entrar nesse aspecto, mas certamente é algo que te incomoda, algo que não confere com aquilo que você se sente bem. Não vou falar de princípios e valores, porque aí já é outra coisa. Quebrou o princípio, eu acho que não faz sentido caminhar por quebra de princípio. Mas certamente até a quebra de princípio tem alguém que está agindo para poder não conferir essa caminhada. Mas quando a gente age com amor, com misericórdia, com perdão, nós conseguimos sim suportar o próximo, amar ao próximo como ele é, não olhar para aquilo como costumes, crenças, comportamento, mas sim olhar para a alma, entender que existe um propósito, que Deus nos chama para andar com o próximo, porque se parte dele está em cada um, ele nos fez a imagem e semelhança dele, então quando nós conectamos com o próximo, nós temos algo que nos enche, que nos preenche. E nessas caminhadas que temos, né, a caminhada da vida e nas alianças que fazemos, nas unidades que fazemos em busca de algo, quando não existe ela, fica pesado, fica difícil. Grande Túlio, bom dia, querido, seja bem-vindo. Você não busca alguém para caminhar, certamente fica pesado. Vamos lá adiante. Deus declarou aqui que nada será restrito, ficou claro para aquilo que eles imaginam, porque eles tinham uma só língua. Aí Deus disse: vamos, desçamos. Deus não desceu sozinho. Vamos, desçamos, e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Olha a atitude de Deus. Ele diz: vamos, desçamos, para confundir a língua do povo.
Observe que ao confundir a língua, Deus não quebrou o princípio da liberdade que Ele deu. Ele te deu liberdade de escolha, de fazer unidade ou não, de andar sozinho ou não, de buscar a Ele ou não. Então esse amor é tão grande que quando entendemos essa liberdade, esse amor que Ele revela para nós, é algo que chega a nos constrangir. Bom dia, Alba. Bom dia, querida. Bom dia, Leandrão. Sejam bem-vindos. E quando entendemos que Ele declarou que diante de uma unidade de linguagem, nada pode nos separar, nada nos pode fazer que não aconteça aquilo que você tem como alvo, meditamos nessa palavra e renovamos, nós ganhamos força, ganhamos energia para continuar, para não desistir, para fazer alianças certas, para buscar andar em propósito, não ficar andando em propostas. Vamos terminar nossa leitura aqui, ó. Ele desceu e confundiu a língua do povo. E assim, no versículo 8, e assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor espalhou sobre a face de toda a terra. Deus não quebrou a liberdade, não quebrou aquilo que Ele falou, mas sim confundiu a língua para que fosse cumprir a vontade dEle. E às vezes somos até confundidos a língua. Ou seja, quando a gente fala de confundir a língua, é quando você não consegue mais conversar com alguém que você conversava, alguém que você tinha unidade e a frequência muda de tal forma. Talvez você possa pensar até em você mesmo, porque quando você busca uma evolução, quando você lê um livro, quando você participa de um treinamento, quando você começa a expandir a sua mente, você está subindo o nível. E tem pessoas que talvez estavam ao teu redor que não estão buscando a mesma coisa. E você chega perto e você já não consegue mais identificar. Ou seja, se identificar de uma forma que você tem paz. Essa pessoa já não consegue talvez te entender, ou ela começa a te admirar de forma... Mas como você sabe disso? Como você está crescendo? Isso revela que tem uma língua que está sendo confundida. Já não é a mesma frequência de linguagem. É como eu estar transmitindo isso aqui em rádio, na 100,1, e você está sintonizado na 97,7. Não tem como pegar essa frequência. Ou seja, quando a gente sobe de nível, certamente nós vamos alinhar com quem quer subir, com quem quer crescer, com quem está querendo caminhar para o mesmo alvo. E certamente nessas decisões nós alinhamos princípios, valores, alinhamos o propósito, entendemos o propósito do qual fomos chamados aqui nessa terra, e assim colocamos energia para que nós continuamos e acessamos de fato aquilo que nós temos como imagem final. Como o Edilene está aqui, arquiteta, é como acessar o projeto arquitetônico, que é o que define ali tudo aquilo que você deseja como imagem final. Se formos olhar no aspecto de obra, que precisamos de unidade, que precisamos de pessoas, que precisamos de energia, de recursos, nós precisamos formar unidade para que isso aconteça. Quando ela faz um projeto, desse projeto, Andy Lucas, seja bem-vindo, querido, te abraço aí. Quando nós revelamos assim um projeto arquitetônico, desse projeto arquitetônico é a imagem final, é onde você quer chegar. Ali você define tamanho da sala, tamanho da cozinha, tamanho dos quartos, e ali eu começo a fazer o quê? Agora eu quero construir. Ei, Carolina, bom dia. Eu quero construir para chegar naquele alvo, e nessa construção eu vou precisar de definir tudo que eu preciso, material. Vou precisar de pessoas. Quem são essas pessoas? Qual o talento que você precisa? Então ali você faz o quê? Um planejamento. Aí vem o planejamento físico de execução, vem o planejamento financeiro também, porque já vai precisar de recurso até o final da obra. E nessa caminhada eu preciso de ordem. Ou seja, você define ali como base, dentro do propósito, define a caminhada, define as etapas dentro de um cronograma, dentro de um planejamento.
para chegar naquela imagem final, fazer com que aquele projeto arquitetônico, ele se torne real. Ele não seja só algo como que está num sistema ou está impresso, ele se torne real. É assim que nós alinhamos em unidade, onde ali você vai precisar de mestre de obra, de pedreiro, de eletricista, de servente, de pintor, vai precisar de serralheiro, vai precisar do cara do vidro, do cara do telhado, o marceneiro, vai precisar do carpinteiro, você vai precisar de unidade de pessoas. E quando você as contrata, você precisa de que? Alinhar o propósito. Eu preciso disso e disso, disso, eu preciso de executar esse projeto, eu preciso de fazer uma escavação. Quem são as pessoas que vão estar nessa etapa? Ou seja, se essa unidade não existir, se houver uma desordem, até mesmo com quem você está fazendo unidade, está tendo aliança, é mesmo que numa fase de fundação você contratar o pintor, vai pintar o quê? Isso é como está com a linguagem confundida, mas quando você tem clareza do propósito, você começa a alinhar com pessoas, começa a fazer alianças com pessoas que fazem sentido naquilo que você tem como um projeto, como uma imagem final. E esse poder da unidade, ele vai fazer com que aquele projeto se torne real. Assim como Deus revela aqui, quando estavam construindo aquela torre de Babel, nada podia parar eles. Só para você ter uma noção, a Torre de Babel, ela em altura, ela aproxima aí dos 2,5 km. Os 2,5 km, nenhum prédio, hoje, com toda a tecnologia que tem, da engenharia, tudo que existe de estudo, ninguém nunca chegou perto disso. É algo surreal. O poder da unidade supera qualquer tecnologia, onde você, de fato, é aquilo que Deus falou que você é. Quando Ele fala que tudo está no nosso governo, a água, a terra, o ar e tudo que há nele, isso revela que tudo está ao nosso poder de, com Ele, construir, fazer o que for preciso fazer, o que você desejar. E o que você deseja do fundo do teu coração é Deus que colocou. E aí eu preciso de me inclinar e alinhar com pessoas para poder acelerar esse processo. Pega esse poder da unidade. Reflita nisso. Comece a olhar para a tua família e ver o que pode estar desalinhado. Talvez você tenha um alvo, teu cônjuge não está com o mesmo alvo. Talvez dentro da sociedade, dentro do seu trabalho, você tem um alvo e quem está com você não tem clareza. Ou seja, talvez tinha no início, mas como eu gosto de dizer, todo propósito precisa ser renovado diariamente. O propósito renovado é como trazer a mente para onde eu estou indo, todos os dias. Se eu tenho consciência que eu estou indo para aquele alvo, eu não vou aceitar nenhuma proposta nesse dia que venha desviar-me desse alvo. Eu vou ignorar todas as propostas. Ou seja, a proposta vem para te tirar do caminho. É algo que te desconecta daquilo que você já tinha como alvo, que você tinha definido em um estado sóbrio, um estado que você estava definindo o teu propósito, o teu sonho. E as propostas, quando elas são aceitas de forma circunstancial. Talvez diante de um cansaço, diante de um estresse, diante de alguma situação circunstancial, uma aflição, tomamos decisões erradas. Saímos dessa caminhada de unidade e entramos num processo de separação diabólico. Dilane mandou aqui, tudo começa no estudo e entendimento, para que todo o propósito do projeto se alinhe, ou todas as etapas se confundirão. Mesmo com o render final impecável, não irá atender à verdadeira necessidade. Bom, excelente. É preciso fazer um estudo, é preciso trazer entendimento, trazer clareza, né? O que você quer. Ou seja, não basta também só o projeto, precisa ter clareza de todos os detalhes. Parabéns, excelente. É preciso que a gente tenha clareza de detalhes
do que você quer e que o cônjuge, que o aliado também tenha. Agora é interessante, existem pessoas que na nossa caminhada, eu falo até muito para a área empresarial, que vão ser pessoas que vão te servir. Não são pessoas que vão andar com você por longa data. E é interessante, Deus nos traz pessoas para servir, nós servimos pessoas. Quando a gente serve, a gente é servido. E Deus sempre nos abençoa dessa forma. E quando eu sirvo ao próximo, certamente eu estou edificando o propósito dele. E quando a gente é servido, alguém está ajudando a edificar o nosso propósito. Que ali a gente confere de lealdade e dependendo do que for acontecendo ao longo da caminhada, essa pessoa se torna talvez um sócio, talvez alguém que está aliado. Eu falo que eu tenho um exemplo disso aqui na empresa, de pessoa que caminhou durante um tempo e hoje nós somos sócio em um negócio. Ou seja, era um funcionário, era alguém que recebia salário, hoje não recebe salário. Por quê? Porque serviu, me entregou muito mais do que o combinado, ou seja, gerou valor. Isso te leva a um nível de prosperidade para uma nova unidade, para uma nova fase, cumprindo os ciclos da vida, né? E vem de aprendizado primeiro, depois servir. Serve com excelência, no próximo nível vai para a aliança, ou seja, formou-se uma aliança. E agora estamos no quarto nível, no quarto ciclo, que é a oportunidade, ou seja, dentro daquilo que foi feito, estamos gerando oportunidades diferentes e não sei o que vai acontecer, mas quando você cumpre o ciclo, você tem clareza daquilo que você está fazendo e você vai adiante, não desiste. Lembrando da live de ontem, muitas vezes a gente desiste porque está cansado. O cansaço não é indicativo para desistir, cansaço é indicativo para descansar. Então, se está cansado do teu relacionamento, descansa. Se está cansado do teu trabalho, descansa. Se está cansado do que você tem feito, descansa. Cansaço não é indicativo para parar. Indicativo para parar é quando o teu coração fala negativamente, de forma que você perde a paz. Lembrando, quem é capaz de acessar o nosso corpo? O inimigo não pode tocar. É tempo do Espírito Santo. Se é tempo do Espírito Santo, ele pode ter algumas ações, mas tomar não. Então ele sempre vai tentar cansar para que a gente desista dessa unidade, nos deixar cansados para desistir do propósito. Se liga nisso e reflita sobre a tua vida, do que você precisa fazer para viver em unidade e acessar aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. Elisiana, seja bem-vinda. Clarice Medeiros, vocês são muito amadas. Nosso Café com Jesus vai ficar por aqui, já são 8 horas. E desfrute desse dia. Faça com que esse dia seja um dia diferente. Olhe para o próximo vendo uma alma, vendo alguém que Deus fez, assim como você, imagem e semelhança dele. E transborde dessa mensagem. Explique esse poder da unidade, esse poder de andar em propósito. Ele é absurdo. Sinta-se amado, sinta-se amada e bora botar pressão nesse dia. Faça uma atividade física, não sei se você já fez, mas movimentos. Esteja sempre pronto a crescer no teu corpo, na alma, no espírito. Permita-se aprender, permita-se desaprender aquilo que não faz sentido também. Isso confere um coração humilde, coração disposto a crescer, a aprender. Beijo no seu coração e até amanhã, no nosso Café com Jesus. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe dela. Vai ficar salvo aqui no Instagram, também vai para o YouTube. E compartilhe para que outras pessoas possam acessar, possam entender esse poder e desfrutar, sim, dessa vida de forma abundante. Tamo junto.